Novamente, boa noite, meus irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês, depois de um período de aulas intensas no seminário, mesmo nesse formato, à distância, devido a essa pandemia que nos assolou esses dias. Mas Deus é conosco, Deus está conosco em tudo, em todo momento. Vamos refletir um pouco, como o pastor Wagner me falou, estamos aqui trabalhando na igreja uma série sobre crescimento espiritual. E nada mais justo do que falar sobre o tema mais central disso, isto é, crescendo na salvação. Mas, afinal, como é que se cresce na salvação? Tem como se tornar mais salvo? Ou tem como você ser menos salvo? O que isso significa? Vamos refletir um pouco hoje. Então, nos acompanhe nessa leitura bíblica em Filipenses, capítulo 2, verso 12 ao verso 16. Como já fizemos anteriormente, vamos apenas relembrar. Assim diz a palavra do nosso Deus. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos guie essa noite em plena comunhão com Ele, com os irmãos, mesmo distantes, e também com sua palavra. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nós estamos aqui hoje à noite para clamar, Senhor Deus, clamar que o Senhor nos ajude a operar, a desenvolver, Senhor Deus, a salvação que nós já recebemos do Senhor Jesus. Pai Santo, trabalhe em nosso coração, em nossa vida, para que ao pensar e exercer, Senhor Deus, a salvação que nos foi dada, sejamos santos, irrepreensíveis, puros, Senhor Deus. E então, Senhor Deus, nos ajude a preservar e a perseverar na sua palavra. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pensando um pouco nesse tema, tem uma frase de um livro do autor J. Parker, no seu livro O Conhecimento de Deus, que retrata muito bem o que é dito aqui em Filipenses. Ele diz mais ou menos assim: preocupar-se em adquirir conhecimento teológico com um fim em si mesmo, aproximar-se da Bíblia para estudá-la sem nenhum motivo além do desejo de saber todas as respostas, é o caminho direto para o auto-engano, complacente. Precisamos proteger o coração contra essa atitude e orar para que isso não aconteça. O que é que o autor J. Parker quer nos falar aqui? Ele está nos exortando a perceber que uma teologia que não vive, ou uma teologia morta, uma teologia que não tem prática, é uma teologia que não é construída na palavra de Deus. Porque quando temos a Bíblia como alicerce, ela não somente nos ensina sobre Deus, mas também sobre nós mesmos e como devemos responder a Deus em graça, misericórdia e amor, no relacionamento com Deus e com o próximo. E é nisso que Filipenses 2, do verso 12 ao 16, fala o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Onde está a nossa teologia prática? O decaimento da teologia robusta, do conhecimento de Deus, tem que partir também para a prática. Então, acompanhe comigo um pouco sobre essa carta, que é a carta da alegria, uma das cartas que Paulo escreveu em prisão, uma carta que foi escrita em Roma. Temos isso no versículo 13 do capítulo 1, quando ele diz: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo, dando referência a Roma. E também no capítulo 4, verso 22, que diz: todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César, indicando, então, que Paulo estava preso, cativo em Roma. Mas, mesmo com Paulo preso, com o apóstolo Paulo preso, o evangelho não estava preso, ele ainda era operoso, a salvação ainda era por Deus ali operada, através do seu Espírito Santo. Temos também que essa carta foi endereçada, certo? Para a igreja de Filipos, afinal, é a carta de Filipenses. Então, temos essa compreensão de que Paulo, em sua segunda viagem missionária, que partiu pela Europa,
temos que em Filipos ele fundou essa igreja. A cidade de Filipos tem esse nome por conta de Filipe da Macedônia, o pai do grande conquistador Alexandre o Grande. E também é importante saber que a cidade de Filipos era uma grande rota comercial, também de rica cultura helênica. Temos que entender isso, porque a perspectiva de Paulo aqui é falar para uma igreja em suma maioria gentílica, isso é, não judeus, que vez ou outra se encontrava em uma situação de murmurações e contendas. Então Paulo, mesmo em prisão, escreve a carta da alegria, a exortação, a ode para alegrarmos. E não é à toa que em momentos como esse, em momentos de tribulação, de tormenta que enfrentamos, temos que estar preparados para sempre ler sobre a alegria cristã, a alegria em Cristo. Então eu te convido a pensar um pouco sobre como devemos crescer na salvação até que Jesus volte. Como eu falei anteriormente, crescer na salvação não significa que você vai ser mais salvo, nesse sentido mais estrito, né, em Cristo, do que você é hoje. Significa que você vai desenvolver a salvação que você já recebeu em Cristo. Então, o que significa isso? Existe uma concepção de santidade, de salvação, que pode ser descrita nos seguintes parâmetros. Ela é posicional, isso é, a salvação aconteceu uma vez na sua vida, de maneira definitiva. Isso significa que você foi salvo, foi lavado pelo sangue de Cristo no momento que você se arrependeu e creu no Senhor Jesus, na obra dele na cruz. Mas também ela é progressiva, não somente posicional, isso é, você desenvolve, você se torna cada vez mais santo com o passar dos dias até que ele volte, e também ela será plena. Haverá um tempo em que nós seremos glorificados na glória celeste com Deus. Então, de certo modo, a salvação ou a santificação, nós podemos dizer que ela é posicional, progressiva e plena. E é sobre esse aspecto progressivo que Paulo trata aqui. Isso significa que não é que você vai conquistar e vai trabalhar para ser cada dia mais salvo. Não é isso. Infelizmente tem um pensamento no meio evangélico e em outras religiões de que você pode, por boas obras ou por feitos seus, conquistar a salvação. Veja, a salvação não é por méritos humanos ou méritos pessoais seus, mas é somente pelos méritos de Cristo que ele conquistou na cruz, suportando a ira de Deus em nosso lugar, nos dando a libertação do pecado e nova vida em seu nome. Tenha isso em mente. Então, como devemos desenvolver e crescer nessa salvação até que Cristo volte? Temos que entender primeiro alguns pressupostos que o apóstolo Paulo constrói em toda a carta de Filipenses. O primeiro é de imediato aqui, se você retornar aqui no capítulo 2, do verso 1 ao 11, nós temos o que é chamado de hino cristão ou hino de exaltação à pessoa de Cristo, onde ele retrata a humilhação do Senhor e também a sua exaltação. Isto é, Jesus Cristo, Filho de Deus, sendo o próprio Deus, segunda pessoa da Trindade, ele veio a essa terra habitar de forma humana. E nessa humilhação, ele se fez carne, como é descrito em João, capítulo 1, verso 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então temos que entender isso. Esse aspecto de humilhação da obra de Cristo é aqui descrita como o kenosis, como a humilhação do Senhor. Kenosis é a palavra grega para isso, para se submeter. Deus se submeteu, ele se humilhou ali quando ele veio à encarnação. Mesmo sendo Deus, como diz aqui em Filipenses capítulo 2, nos versos iniciais, ele não usurpou ser igual a Deus, não declamou, não diria que ele reafirmou aos quatro ventos, não declarou e por direito que ele tinha, não queria o trono, mas ele veio nascer em uma manjedoura, em um lar humilde, e veio como ser humano sofrer, não somente a sua morte, mas ele chorou, ele teve fome, teve sede. Cristo foi plenamente humano. Não vou aqui tanto me dedicar à humilhação de Cristo, a esse aspecto onde ele deixou o uso dos seus atributos. Podemos depois fazer um estudo somente para isso. Mas eu quero retratar aqui o maior exemplo que nós temos de humildade é o próprio Senhor Jesus. Você pode lembrar da passagem onde Jesus Cristo lava os pés dos seus apóstolos, provando ali que, sendo Deus, o Rei dos Reis, ele se colocou como humilde servo e serviu aqueles. E disse: maior seria aquele que servisse o seu irmão no reino dos céus. O exemplo máximo de humildade que nós temos em Cristo deve nos motivar a exercer uma salvação e a desenvolver a salvação que está em nós. Outro pressuposto de Paulo
é que teologia sem propósitos, ou teologia que não tem propósitos práticos, não tem um fim prático, ela é inútil. Podemos ver em várias cartas de Paulo que ele começa com uma teologia densa e robusta e logo depois ele perpassa para uma teologia prática. Se você acompanhar a carta de Romanos, ela se constrói assim. Enquanto do capítulo 1 até o capítulo mais ou menos 10 por ali, é a construção de toda a teologia robusta paulina. E dali em diante, a teologia prática, como você deve obedecer aos governantes, os relacionamentos entre os irmãos, os dons do Espírito Santo e outras coisas que Paulo fala sobre como exercer aquela profunda teologia que nós temos. Aqui em Filipenses é do mesmo modo. Depois de fazer uma profunda descrição da obra de Cristo, da sua humilhação, Paulo agora nos parte para falar sobre como devemos desenvolver a salvação que nós temos naquele que se humilhou e na cruz deu a sua vida em nosso lugar. Como nós temos essa característica, na palavra que começa no verso 12, que diz, assim, ou deste modo, ou então, isso significa uma continuidade de pensamento. É uma articulação aqui que nos leva a perceber que, devido a isso, devido ao fato de Cristo Jesus ter se humilhado, devido à sua humilhação, vocês agora devem viver deste modo, devem desenvolver a sua salvação desta maneira, devem crescer na salvação dessa maneira. Então, pela obra de Cristo, pela sua humilhação, mas também porque a teologia densa também deve ter frutos com os propósitos práticos da nossa vida cristã, é um outro motivo, um outro pressuposto que Paulo coloca aqui em sua análise. Além disso, temos também que devemos obedecer e ser fiéis a Deus, mesmo quando ninguém estiver olhando. Onde temos isso? Temos em 1 Filipenses capítulo 1, verso 27, diz o seguinte: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que, estando firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Então, mesmo quando Paulo não estiver lá, além disso, nós temos a mesma declaração no versículo 12 do capítulo 2, que diz: assim, meus amados irmãos, como vocês sempre me obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. É costumeiro, meus amados, que nós somente obedeçamos a Deus ou sirvamos a Deus quando alguém está olhando, nos incentivando, nos dando aquela força, vai, você consegue, isso mesmo. Mas veja, a santidade, o correto procedimento, a firmeza e fidelidade à palavra de Deus não deve ser somente quando estiver com pessoas olhando para nos aplaudir ou para nos encorajar, mas deve ser principalmente quando somente aquele que importa estiver olhando, isto é, quando somente Deus estiver olhando. Então, o terceiro pressuposto de Paulo é esse. O primeiro é sobre a humilhação de Cristo, o hino sobre a humilhação e exaltação de Cristo, sendo Cristo nosso maior exemplo. O segundo pressuposto é uma teologia que, sem propósitos práticos, ela é inútil. Temos que seguir o exemplo também prático em nossas vidas. E o terceiro pressuposto é que devemos ser fiéis e obedecer a Cristo, mesmo quando ninguém estiver olhando. Então, agora tendo estabelecido esses pressupostos, os alicerces firmes, precisamos então entender agora 3 questões em relação à salvação. A primeira questão é: o que é a salvação? O que é essa salvação? Como ela que passou até nós? Como nós então podemos receber a salvação? E de fato, a salvação é um presente que nos foi dado e não pode ser, de modo algum, perdido. Onde temos isso? Veja, assim, verso 12, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Desenvolvam a sua salvação. Temos que dizer o seguinte: nós não conquistamos, nós não conseguimos a salvação porque nós lutamos por ela, não é isso. Cristo Jesus que nos dá de modo como uma dádiva, um presente. Já nos foi dito em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, a graça e a fé são um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, temos que entender isso, que
recebemos a salvação de Deus. Ela é nossa nesse sentido, como diz aqui o texto, sua salvação, porque Deus nos deu como um presente. E se temos ela como um presente que nos foi dado, ele também, ou ela também, não pode ser perdida. Vivemos em uma época onde estamos experimentando talvez a maior crise de identidade que o mundo já viu. Queremos algo para chamar de nosso, pertencer a um grupo, pertencer a um meio, pertencer a algo. É por isso que muitas pessoas vivem uma vida na igreja como se fossem convertidas, mas nunca sendo de fato, porque querem pertencer a um grupo sem de fato se dedicar profundamente a ele. Isso é, sem ter raízes profundas em seu coração. Deixa-me te falar uma coisa, a fé cristã, a sua salvação, ela é de fato sua, nada pode tirá-la de você. Você não pode ser salvo hoje e amanhã não ser mais salvo. Isso não existe. Você foi salvo de uma vez por todas. Em João capítulo 10, Cristo nos fala que as ovelhas do Senhor que foram dadas na mão dele, ninguém pode retirar ali. Temos que entender isso. A salvação que temos, que é nossa, pertence a nós, é propriedade nossa. E quando eu falo porque nos foi dada como um presente, não que nós conquistamos ela, mas foi nos gerada pelo Espírito Santo, que hoje habita em nós, também nos sela e nos guarda, impossibilitando que nós percamos a salvação. Então, o que é a salvação? Uma dádiva de Deus, um presente de Deus para nós. Então, viva, experimente, prove, sinta a salvação. Como você deve viver uma vida de dedicação a Deus. A salvação que é sua deve ser, no entanto, desenvolvida. A mesma graça que posicionalmente entrou e penetrou na sua vida, ela também continua operando em você, desenvolvendo, fazendo você crescer na salvação. Então, a segunda pergunta a primeira pergunta foi, o que é a salvação? E já respondemos, é uma dádiva, é um presente de Deus que nós não perdemos. E, então, a segunda pergunta, por que devemos crescer na salvação? Por que devemos desenvolver essa salvação? O escritor Arthur Schopenhauer tem uma frase que diz, o homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Essa frase retrata muito bem o que é dito em Filipenses aqui no verso 13. Vamos ler o verso 12 novamente, a parte final, e depois o verso 13. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Verso 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, entendendo, compreendendo, percebendo isso, veja, Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, tanto o ansiar, o desejar a salvação, quanto o realizar, o operar esse desenvolvimento. Mas, do mesmo modo, anteriormente, no verso 12, nos é dito, desenvolvam a sua salvação, ou operai a sua salvação, ou cresçam na salvação, em temor e tremor. Primeiro, tenho que dizer para você que existem duas doutrinas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Elas não são de nenhum modo irreconciliáveis, até porque elas não estão brigando uma com a outra. Elas devem ser entendidas como doutrinas complementares. Deus é soberano, mas o homem é responsável. Claro que estamos fadados pelo pecado a nunca buscar a Deus, mas uma vez que Deus soberanamente nos busca, temos que responder a Ele com graça e humildade. Porque o Espírito Santo que nos regenera e nos justifica, também nos atrai para Cristo, nos levando para Ele. Também somos responsáveis pelos maus atos que cometemos. Temos que entender isso. O homem é responsável por cada pecado que comete. Então, do mesmo modo, temos que desenvolver a nossa salvação. A santificação, que é a proposta aqui tratada, a perspectiva progressiva da salvação, deve ser entendida como uma operação de Deus, que o Espírito Santo conduz o homem, mas também nossa, que operamos nela. Então, de nenhum modo, há uma contradição entre soberania divina e responsabilidade humana. O segundo aspecto é que nosso crescimento é algo sério e deve ser desenvolvido com temor e tremor. Como diz o texto, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Isso é, com reverência. Devemos ter uma profunda reverência ao Senhor, profundo respeito com Ele. Então devemos desenvolver a salvação com plena santidade. Devemos ser santos porque o Senhor é santo. Se você não tiver isso em mente, se você por um momento perder de vista que você deve compreender
que a salvação deve ser entendida como uma reverência ao Senhor, você deve então pensar que, além disso, do temor e do tremor, você deve também lembrar de que porque Deus é quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar. E esse é o terceiro ponto. Desejamos esse crescimento porque a salvação é a obra de Deus em nós, e não somente pontual, mas contínua. A graça de Deus que um dia penetrou em sua vida, lhe salvando, lhe levando de volta para Deus, você que era outrora rebelde, outrora estava em escravidão do pecado, tinha esquecido, perdido de vista quem Deus era, estava cego e morto, seu delito e pecado, você agora foi resgatado, foi comprado por Deus pelo sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz no Calvário. Então tenha isso em mente. Você deve perceber que porque devemos desenvolver ou devemos crescer na salvação? Primeiro, porque a soberania de Deus e a responsabilidade humana não são irreconciliáveis. Devemos então desenvolver, operar a salvação que há em nós, crescer em salvação. O segundo argumento é que nosso crescimento é algo sério e deve ser desenvolvido com temor e tremor em reverência ao Senhor. O terceiro argumento é que esse crescimento, a salvação que temos em nós, deve ser por nós desejado, porque é uma obra de Deus em nós, não somente de modo pontual, mas também de modo contínuo e progressivo. Vimos duas perguntas. A primeira é, o que é a salvação? E a segunda, vimos agora, foi, por que devemos crescer na salvação? A terceira pergunta, para nós encerrarmos hoje à noite com essa reflexão, é como podemos crescer na salvação que temos em Cristo Jesus. Filipenses, verso 14 diz: façam tudo sem murmurações nem discussões. O primeiro ponto é, crescemos na salvação quando temos relacionamentos redimidos. Murmurações e discussões, ou murmurações e contendas, dependendo da sua versão aí em casa. Tenha isso em mente. Não é que você não possa reclamar, não é que você não possa ficar chateado, não é isso. Mas que entenda que as murmurações que brotam em nosso coração, muitas vezes contra um outro irmão ou contra o próprio Deus, são nutridas através de uma perspectiva em que nós que achamos que estamos no controle. Murmurações surgem quando nossos planos e propósitos são frustrados. Mas deixa-me te fazer uma pergunta. Se Deus é que está no controle, se Deus é que toma conta da sua vida, por que você se preocupa tanto? Por que você se perturba tanto? Por que você reclama tanto? Reclamamos porque não temos uma resposta imediata daquilo que queremos. Mas será mesmo que queremos o que Deus quer? Será que estamos dispostos a abdicar da nossa vontade e confiar somente em Deus? Também reclamamos e murmuramos contra o próximo, porque de algum modo nosso relacionamento ali é quebrado. Mas se fomos redimidos pelo sangue de Cristo, temos que ter também relacionamentos redimidos, relacionamentos transformados. Temos que nutrir amor, complacência, paz, retidão, domínio próprio. Temos que perceber que o fruto do Espírito também é um fruto do Espírito que opera na vida do próximo, nosso irmão em Cristo. Temos tempos onde estamos trancafiados em casa, não é mesmo? É muito comum que em casa você brigue com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa. Mas deixe-me falar, Deus deu para você esse momento não para discussões, não para contendas, não para ficar murmurando, não. Deus deu esse tempo para você aproveitar e crescer também no relacionamento com os seus familiares, no relacionamento com os seus irmãos. Tenha isso em mente. Deus quer que você desenvolva a sua salvação crescendo com relacionamentos redimidos, sem murmurações nem discussões, sem murmurações nem contendas. O outro modo que podemos crescer e devemos crescer na salvação é com uma conduta irrepreensível. Vamos ler aqui o texto. Para que sejam irrepreensíveis e puros. Diz o verso 15. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. O que significa ser irrepreensível e puro?
Aqui de nenhum modo eu quero trazer para você uma imagem de alguém que é perfeito, alguém que não tem nenhum pecado, não é isso. Enquanto estamos na terra, desenvolvendo a salvação, crescendo em santidade, em temor e tremor ao Senhor, temos que entender que o pecado sempre vai estar à espreita, mas irrepreensibilidade significa buscar uma conduta reta, com pleno arrependimento e devoção ao Senhor, sem querer buscar a vanglória, sem querer buscar vencer sempre o debate, sem querer buscar ser uma pessoa que vive uma vida na igreja de um modo e fora dela de outro modo. A sua vida cristã não é construída para ser vivida somente entre quatro paredes. Estamos agora distantes, não é mesmo? Daqui da igreja, do contexto mais do prédio, não é mesmo? Mas esse é um momento para você viver a igreja de fato, viver em comunhão com os irmãos, mesmo que distante, mesmo não podendo abraçar, mesmo não podendo dar um aperto de mão, trazer para perto do ombro, consolar. Temos que aprender a amar nosso próximo e viver com santidade também fora do contexto das quatro paredes. A igreja é a comunhão dos santos, não necessariamente presa em um prédio, mas também em todos os lugares do mundo onde há crente, há ali a igreja. Não é que você sozinho é a igreja, não é isso. Aquela frase, né, que diz, eu sou a igreja, é a coisa mais mentirosa do mundo, não é isso. Nós somos a igreja. A igreja não é individualista, ela é comunitária. Então, irrepreensibilidade deve ser vista como viver de modo puro, sem pecado não, mas pecando e se arrependendo, fugindo do pecado, negando o pecado, resistindo o pecado. Então, por mais que você peque, o pecado não deve habitar na sua vida como algo recorrente. Você não deve mais ser escravo, ser rendido ao pecado. O pecado para você não é mais uma opção, deve ser um acidente. Tenha isso em mente. Viva uma vida santa, irrepreensível para Deus. A marca de um cristão que é irrepreensível e puro é que ele está em constante processo de santificação. Errando, caindo às vezes, mas sendo levantado pelo Espírito Santo, levantado por Deus e trabalhando com o propósito de glorificar a Deus. E ali, sim, ser, na graça de Deus, ter a sua salvação desenvolvida. Além disso, de crescer na salvação com relacionamentos redimidos, de crescer na salvação com a conduta irrepreensível e pura, temos também que crescer na salvação com um bom testemunho. E aí um ponto é ligado no outro aqui. Veja, vamos novamente o verso 15 inteiro. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Eu gosto de imaginar dois exemplos dessa luz do mundo que aqui é retratada. Brilhar, refletir a luz para o mundo, como luzeiros. O primeiro exemplo é de uma candeia, como Cristo dá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5. Devemos não esconder debaixo da cama, mas colocá-la em cima da casa, para ela iluminar nosso lar. Devemos, então, desse modo, ser santo, ter bom testemunho, testemunhar a Cristo com os que estão perto de nós, com aqueles que nos conhecem, familiares, amigos, aqueles que estão mais perto de nós. Mas também a imagem do farol pode ser aqui colocada. O farol serve para guiar os barcos em uma noite de trevas, em uma noite chuvosa, de tempestade, guiar até o porto seguro, para que ele não se machuque ou não seja ali naufragado nas pedras. Então, o farol também ilumina, também traz a luz, também traz uma certa salvação ao barco. Do mesmo modo, devemos também pregar e anunciar o evangelho com aqueles que estão longe de nós. E esse é o momento, na pandemia, na quarentena, para você, aí em casa, exercer esses dois modos. Como você tem brilhado para os seus familiares que são descrentes, seus amigos que são descrentes, que não têm a Cristo como Salvador, como você tem sido a luz de Cristo na vida deles? Será que você tem pregado o evangelho? Vivido a santidade, temor e tremor? Desenvolvido a salvação? Ou tem sido mais um mau exemplo do que um bom exemplo? Buscando mais murmurações e contendas do que relacionamentos redimidos de amor e graça? Um traço do cristão é a graça
e a misericórdia. Quando Cristo fala para darmos a outra face, não significa que temos que, de fato, literalmente, quando alguém nos der um tapa, um soco, dar a outra face. Mas é não responder com o mal com o mal. Temos que responder o mal com o bem, com graça, com amor. E meus amados, é muito difícil. Eu seria hipócrita para dizer para você que é algo fácil. Vão lá, vivam, respondam o mal com o bem. É fácil? Não. É muito difícil. Amar os inimigos talvez é a coisa mais difícil do mundo. Mas mesmo assim, é uma ordem dada por Cristo para nós. Como exercer isso? Primeiro pense que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos seus inimigos. E Ele chamou, quando Ele salvou seus inimigos mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, Ele chama seus inimigos que creem nele de filhos. E Cristo os chama de amigos, irmãos. Tenha isso em mente. Se Deus amou seus inimigos, quem somos nós para não amar? Como exercer isso? Bem, a vivência prática da vida nos dá alguns ensinamentos. Eu tenho um exemplo bem básico aqui. Certa vez um irmão dessa igreja teve um problema muito sério com um colega de trabalho. Eram discussões constantes. Mas então ele recebeu a triste notícia de que esse colega infelizmente faleceu. E a primeira atitude dele não foi ficar feliz. Até seria estranho se ele ficasse feliz, não é mesmo? Mas também não foi de ficar indiferente. Pelo contrário, aquele homem chorou pela morte de alguém que lhe importunava, por alguém que ele não tinha nenhuma amizade, talvez nenhum gosto pessoal, não nutria nenhum afeto, mas mesmo assim ele chorou em profunda tristeza. Porque, meu amado, mesmo não gostando dele, ele o amava. Talvez o irmão que fez isso aí em casa se lembre que eu falei a mesma coisa para ele no dia. Finalmente, meu irmão, através do seu exemplo, eu entendi que você, de fato, amou os seus inimigos. Eu entendi o que é amar os inimigos. É mesmo sem gostar, amar, contristar e pregar o evangelho. A maior bênção, o maior amor ao próximo que você pode ter por alguma pessoa é pregar para ela o evangelho. Então, desenvolver a salvação tem a ver com relacionamentos redimidos, ter uma conduta irrepreensível e pura, mas também dar bom testemunho para com os de fora, ser como luzeiros no mundo. E aqui o plural, porque a igreja não é um indivíduo, a igreja é um corpo de vários membros, uma comunidade dos santos. Tenha isso em sua mente. Devemos exercer esse brilho juntos, pregando, vivendo juntos, em amor, em comunhão. E é por isso que eu fico tão triste em estar aqui gravando para vocês esse culto. Sabe por quê, meus amados? Porque eu queria estar vendo cada um aqui comigo, sorrindo, chorando, se alegrando, respondendo. Eu queria não ter que olhar para a câmera, eu queria ter que olhar para os seus olhos e pensar que depois do culto iremos nos alegrar, comer um lanche. Sabe, eu anseio para o dia de voltarmos, porque eu quero que essa igreja continue brilhando a luz de Cristo por entre esse bairro, esse mundo, e juntos possamos exercer essa salvação. Possamos crescer juntos em salvação. E o último ponto de como devemos crescer na salvação é a fidelidade em sua palavra. Paulo nos escreve aqui no verso 16: preservando a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Meus amados, se você não tem em mente o temor pela palavra de Deus, se você não tem em mente que você deve reverência, deve respeito, mas também deve responder à palavra de Deus
com graça, santidade, humildade, mas também com fé, você não entendeu o cristianismo. Se você não lê a Bíblia, não se deleita na palavra de Deus, não tem prazer nas suas verdades preciosas e absolutas, você não entendeu o cristianismo. Se você não vibra ao ler um verso como esse, desenvolvam a sua salvação, operem com tremor e temor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Se você não se alegra com isso, em Deus operar em nós esse amor, é porque você nunca de fato conheceu a Cristo. Mas se você, ao contrário, conheceu, teme a palavra, lê a palavra, se deleita na palavra, você pode então compreender que você deve ser fiel a ela. E não é em um só ponto ou outro, porque como diz Tiago, quem diz que cumpre toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos. Mas sabe, não é pela lei que você é salvo, não. É pela graça, é pela fé. Você é justificado, declarado justo diante do tribunal de Deus, pela obra de Cristo. Cristo coloca dentro de você, imputando em seu coração a justiça dele, recebendo a sua injustiça, a punição em seu lugar. Então, com isso, reverenciando a palavra, vivendo pela palavra de modo digno, como nós lemos aqui em Filipenses capítulo 1, verso 27, devemos então desenvolver a salvação, viver de modo digno a palavra de Deus. Então, eu encerro essa pregação, esse sermão com uma pergunta. Você tem de fato buscado a Deus, sido fiel em sua palavra, ou tem fingido um cristianismo? Tem fingido uma fé? Você mais murmura e cria contendas do que cria paz, do que é no seu lar, no seu meio social, um pacificador? Você é uma pessoa que vive em pecados, sejam eles quais forem, inveja, luxúria, adultério, ira. A ira pecaminosa, é claro. Ou você tem buscado um coração irrepreensível e puro diante de Deus, mesmo pecando, se arrependendo e voltando ao Senhor? Como disse aquele publicano na parábola do fariseu e do publicano: ser propício a mim, pecador. Batendo no peito, ser propício a mim, pecador. Isso é, Senhor Deus, aplaca a sua ira do meu pecado. Se você é salvo, creu no Senhor Jesus, como sabemos anteriormente, você recebeu a salvação como uma dádiva, e é impossível que você perca. Mas se você não desenvolve a salvação na sua vida, você de nenhum modo, pode ter certeza de que você ama a Deus. Um traço daquele que ama a Deus é porque ele vive por Cristo, porque ele desenvolve a salvação que há em Deus. Eu te convido então a orar comigo e a pensar se você tem crescido na sua salvação ou tem cada dia mais diminuído, está estagnado na sua fé, sem santidade, sem amor, sem temor. Pense comigo e ore. Santo Deus, Pai amado, nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos perdoe de toda a injustiça. Clamamos misericórdia, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo nos purifique. Estamos aqui hoje confessando que somos pecadores e não merecemos a salvação no Senhor. Mas Deus, nós pedimos que o Senhor desenvolva e nos ajude a desenvolver, a trabalhar diligentemente, nos esforçar, mas também depender do Seu Espírito Santo para crescer em santidade, em amor, em graça, para com o Senhor e para com o próximo. Pai Santo, nos abençoa e faz cada um em sua casa ter em mente
que a sua salvação depende de Cristo. E o desenvolvimento dela depende tanto de Cristo como daquele que opera em nós, o nosso querer e o realizar. Então nós desejamos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe com graça cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, obrigado. Nós agradecemos que você nos assistiu. E uma boa noite. Lembrando que teremos programação na quarta-feira, nosso culto no grupo de oração. Então dê o seu like aqui nesse vídeo. Também se inscreva no canal para que possamos cada vez mais produzir conteúdo de qualidade para você. Então uma boa noite, fique com Deus e até a próxima.